Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Neste episódio, vamos bater um papo com uma dev, que ela trabalha no exterior. Ela vai nos contar como tem sido a sua experiência vivendo do outro lado do mundo e tirar muitas dúvidas nossas e dos ouvintes. Bora lá? Bora. Solta a vinheta! Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. E aí, pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoio? Se não conhece, vai conhecer agora, se você não ouviu ainda. Mas a gente já gostaria de agradecer de antemão quem já nos ajuda e quem vai nos ajudar. Esse programa, ele ajuda a gente bastante a arrumar software, pagar servidor, pagar a plataforma pra gente abranger maior parte das plataformas de conteúdo. Então, um agradecimento enorme a todos que ajudam, a todos que vão ajudar. Inclusive, Jess, entrou gente nova. Então, Fernando Cedres. E aí, tanto o Fernando quanto outras pessoas que tiverem a fotinha lá no nosso site, qual que é a página mesmo, Jess? É podeprogramar.com.br/apoiadores. A foto normalmente vai lá automática, vem do Google, mas se você não tiver um e-mail no Google, ele não vai botar. Então, você pode enviar um e-mail pro nosso contato e a gente troca. Ou pode mandar mensagem lá no Twitter, no Instagram, sei lá, qualquer lugar a gente olha e aí a gente troca. Isso. Tava com saudade de gravar com você, Jess. Eu estava de férias, pra quem não sabe. A gente deixa a mágica de alguns programas gravados, né? É. E cada vez que eu falo com ela, ela tá mais grávida, é uma loucura. Cada vez mais a barriga tá crescendo. Daqui a pouco ela explode. Inclusive, gente, nós estamos nos preparando para o período que eu vou ficar um pouquinho off. Na licença maternidade. Um pouquinho de licença maternidade, porque eu também morro de saudade. Então, talvez alguns programas, assim, a gente vai gravar meio aleatório e tudo mais agora no final do ano. Então, assim, não se preocupe que teremos Pode Programar enquanto minha menina nascer, tá bom? Então, bora lá pro episódio. Muito apresentar a amiga da Jess, porque agora é assim, né? Ela ficou com tanto ciúme de eu falar das cotas mineiras que ela tá agora só... Agora só trago os meus indicados. Indicados do mês. Isso. Quem que é que tá vindo aí? Sou eu, Ariana Kataoka. Oi, gente. Não, gente, ela tá do outro lado do mundo, mas ela não tá no Japão. Não, e hoje a agenda nós estamos gravando num horário bacana. Não é horário de costume. E a gente tá trazendo ela aqui pra vocês. Se apresenta aí, Ariana. Bom, gente, eu sou a Ariana Kataoka, eu sou engenheira de software na Iconic, uma empresa aqui da Austrália. E, além disso, eu sou uma das, ainda, evangelistas do PHP Women BR e uma das criadoras do coletivo Women Dev Summit, que é um coletivo criado por mulheres, para mulheres na área de tech. E é um coletivo formado pela Women Cares Code, Rails Girls, desse programa, e o PHP Women. É uma iniciativa muito legal, gente. E é isso. Olha só. E como é que você gosta de ser chamada? Normalmente as pessoas do Brasil me chamam de Ares. Ninguém me chama de Ariana. Ninguém chama. Ninguém me chama de Ariana. Normalmente só minha mãe, quando ela tá brava comigo, ela me chama de Ariana. Só. E como é que te chamam em Sydney? Em Sydney as pessoas têm uma coisa de me chamar de Ariana. Pra mim é muito estranho. Eu sempre acho que as pessoas estão bravas comigo. Ariana, né? É difícil pra eles pronunciarem. Já me acostumei. É tipo a Rihanna, né? E há quanto tempo você já tá morando aí, trabalhando? Eu tô morando aqui desde janeiro, então faz um pouco mais de 10 meses. 10 meses e meio que eu tô trabalhando aqui na Iconic. Primeira empresa que você tá, né? Aí. Isso, é a primeira empresa que eu tô trabalhando fora do Brasil. E sim, eu vim direto para trabalhar. Eu apliquei para vaga quando eu estava no Brasil. Passei por todo o processo seletivo remotamente, né? Desesperador para mim. Consegui um emprego. Aí, enquanto eu esperava o visto, eu trabalhei do Brasil durante um tempinho, que é um processo às vezes um pouco demorado. E depois disso eu vim para cá. Os custos do visto, de alocação, as passagens foram todas
pagas pela empresa. Então foi muito legal e no sentido financeiro a mudança foi fácil. Mas foi um processo de alguns meses, né? Foi um processo de alguns meses. Eu apliquei pra vaga, acho que em junho do ano passado. Eu tive uma resposta, assim, dentro de uma semana e meia. Recebi a notícia de que passei no processo, que recebi uma proposta e eles me deram um tempinho pra pensar. Pensei, na hora, já aceitei na minha cabeça, né? Já que tô dentro. A gente finge, Né? né? Que tá pensando. Finge, né? Finge que tá pensando. Foi, vou pensar nessa proposta. E na verdade já tinha aceitado. Dei uns 2 dias, falei que tá tudo certo. E eles então entraram com o processo pra aplicação do visto. Esse processo pode demorar 2 meses, mas ele pode demorar 4, 5 meses. Pra mim demorou um pouco. Começaram o processo em agosto e eu só fui conseguir meu visto em novembro. E aí eu acabei chegando na Austrália em janeiro. Mas nesse período, desde agosto, você já estava trabalhando remotamente. Isso, eu cumpri um aviso prévio na empresa anterior que eu tava trabalhando. Falei com o meu chefe e tal. Ele falou, fica durante um tempo pra ver se a gente consegue alguém. Acabei ficando um mês inteiro, cumpri um aviso inteiro e comecei em setembro. Em setembro eu comecei a trabalhar remotamente no horário australiano. Ou seja, eu começava a trabalhar tipo 7, 8 horas da noite e virava a noite trabalhando. Ia dormir quase de manhã, dormia durante o dia. No outro dia, tudo de novo. Nossa. Então eu acabei trocando noites pelo dia. No começo, eu perguntei se havia necessidade de trabalhar nesse horário e a verdade é que não precisava. A empresa é super tranquila, sabe? Tem uma política de horários super flexíveis, mesmo pra quem tá aqui. E então, não precisava trabalhar esse horário, mas eu optei por sim trabalhar porque empresa nova, eu não sabia nada, meu ambiente tava uma bagunça, eu não sabia direito o que era o que, onde que eu tinha que pôr a mão pra corrigir determinado bug, ou qual repositório eu deveria fazer checkout pra trabalhar em uma outra feature. Então, assim, eu optei por trabalhar no horário deles porque eu sabia que eu teria pessoas disponíveis pra tirar dúvidas ou me ajudar com qualquer outra coisa. E também ia te ajudar na adaptação quando Exato. você fosse aí pra o tal do jet lag, né? Gente, jet lag, esse aí foi pesado. Sim, eu teve isso também. Criaram uma integração com as pessoas daqui. E eu tava sozinha, poxa, trabalhando a noite inteira. Às vezes é bem chato se você tá a noite inteira trabalhando sozinho. Eu consigo fazer isso durante algum tempo, mas não por, 4 meses. Então, foi legal eu ter escolhido trabalhar à noite por conta disso. Eu consegui me integrar com algumas pessoas do time já quando estava no Brasil. E assim, é óbvio, a gente sabe que na Austrália a língua oficial é o inglês. Qual foi essa barreira, assim, que você teve, já que você tá falando que você já estava integrada? Como que foi isso? Isso acho que foi o maior desafio que eu tive na vida profissional. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender inglês. Pra mim, inglês sempre foi, desde mais nova, assim, inglês sempre foi uma coisa de outro mundo. E quando eu cheguei, meu inglês estava bem mais ou menos. Uma vez a Jessie me perguntou, como que estava seu inglês quando você chegou aí? Eu respondi, negativo. Porque, de fato, o meu inglês estava bem ruim. Eu sempre tive muita dificuldade. E foi, acho que, a maior barreira que eu tive para criar qualquer tipo de relacionamento aqui. Então, assim, para as pessoas entenderem como que foi o seu processo de ida, óbvio que você tá falando aí que seu inglês não estava o que a gente espera, tipo, de 100%. Mas foi a parte técnica que entrou bem nisso, né? Sim. Uma vez eu tava perguntando pro amigo, não sei como conseguir essa vaga, como eu consegui passar no processo seletivo. Ele falou assim, olhou pra minha cara, falou assim, a resposta é muito simples, né? Você tinha skills técnicos que eles estavam buscando no profissional e foi isso que te trouxe pra Austrália. Então, sim, acho que rola isso. As pessoas, se elas encontram todos os skills que elas querem em um profissional e esse profissional tem um inglês mais ou menos e dá pra melhorar, é possível conseguir um emprego. A empresa vai te contratar por isso. O inglês não é um impeditivo pra conseguir um emprego fora. E uma dúvida, Ari, como é que essa vaga surgiu, assim, pra ti? Aí você tava um dia lá sentado, olhando pro teto, e aí a empresa me ligou. Não. Não, na época eu dividi apartamento com a Tamara, uma amiga minha que também tá morando fora, em Portugal. Ela tinha um chefe chamado Marcelo Milhomem, ele trabalhava na Easy Taxi na época. Eu acabei conhecendo ele através dela e através da comunidade, ele era super técnico, super gente boa. E um dia ela veio me contar que ele tava indo embora pra Austrália. E o que acontece? Alguns anos atrás, 2014, eu cheguei a planejar um intercâmbio, né? Considerando
considerando que eu tenho todo esse problema com inglês, essa dificuldade, eu queria melhorar o inglês, eu queria aprender inglês. Eu tinha planejado um intercâmbio para vir para a Austrália. Só que por X motivos, N motivos da vida, tudo deu errado. Não deu dinheiro, a pessoa com quem eu estava me relacionando não estava confortável com a ideia, assim, tudo deu errado e falhou. E eu acabei desistindo. Desisti do sonho de fazer intercâmbio na Austrália. E quando eu ouvi que esse menino estava vindo para a Austrália, eu falei com ele, conversei com ele e tal. Falei, e aí, o que você está indo fazer lá? Perguntei todas essas perguntas que vocês vão fazer. Fiz todas essas perguntas e no fim eu comentei que eu tive essa tentativa e falha de fazer um intercâmbio na Austrália. Foi quando ele me perguntou se eu queria aplicar para uma vaga, porque a empresa estava cheia de vagas. Aí eu falei, acho que não, acho que eu não tenho skills, acho que o meu inglês é ruim, acho um monte de coisa que tudo estava na minha cabeça, de, tipo, era certo que eu não conseguiria esse emprego, então não tinha razão para eu aplicar para ele. Aí no fim ele ficou lá enchendo meu saco, né, conversando comigo, e no fim ele acabou me convencendo a aplicar para essa vaga. E ele me recomendou para a empresa para participar das entrevistas. E foi assim que tudo começou. Depois que ele me indicou, uma recrutadora entrou em contato comigo, eu falei com ela e depois disso foram aqueles 10 dias do processo seletivo. Essa segunda etapa envolve, obviamente, testes técnicos, teste com pessoas que já trabalham na empresa. Isso na Iconic, mas imagino que em outras seja bem próximo disso também. Sim, é bem parecido. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, o Murilo, e assim, o processo para ele foi praticamente o mesmo, só que para outro país, em outra empresa, mas o processo, as etapas, conversando com ele, as etapas, o tipo de perguntas que fizeram para ele era assim, eram muito parecidas com as perguntas que fizeram para mim, e as etapas eram muito parecidas. Então, assim, eu acredito que os processos sejam bem similares para a área de desenvolvimento. Tem uma coisa que a gente não falou, assim, a gente não deixou claro, mas a Ares, ela trabalha com desenvolvimento em PHP, né, nessa empresa. Eu trabalho com PHP. A maioria das pessoas aqui são full stack, né? Elas fazem front, fazem back, fazem tudo. Eu tentei algumas vezes fazer front-end, mas eu já entendi que eu não sou boa nisso. Eu faço só quando há uma real necessidade. E então o meu foco é normalmente back-end. E como eu trabalhei a vida inteira com PHP, a empresa tem muito PHP, mas também desenvolvo em outras linguagens aqui na empresa, como o Python e o TypeScript. São duas linguagens, né? Node, né? Que a gente usa bastante aqui na Iconic. E além disso, a gente também tem uma cultura DevOps. Então a gente acaba se envolvendo bastante com CI/CD, né? E fazendo coisas em Docker, Terraform, K8s, toda essa coisa de integração contínua. De integração contínua, de delivery integration. Todos os times têm que saber fazer um pouquinho de tudo, né? Então a gente sabe um pouquinho de front, um pouquinho de back, um pouquinho de DevOps. Então é uma cultura bem legal, você tem a oportunidade de aprender. Uma cultura ágil, né? É uma cultura ágil, né? Culturas ágeis são assim. Você faz tudo, mas assim, é bem claro que as pessoas têm foco. Por exemplo, eu foco bastante em back-end. E eu tenho, por exemplo, uma amiga que é a Riva. Ela faz back-end também, mas ela é focada mais em front. Então, depende do time que você está trabalhando. E as pessoas têm skills mais fortes em determinados assuntos. E assim, nós estamos falando que o mundo é lindo, o mundo é belo, nós estamos aprendendo, estamos num ambiente, assim, riquíssimo. Mas me fala, assim, a gente está falando aqui de pontos positivos e acaba incentivando as pessoas a procurarem isso fora. A gente acaba fazendo isso. Mas vão também dar um choquezinho de realidade aí. Quais são os pontos negativos que você tá vendo dessa mudança de país, dessa mudança também de cultura, porque você acaba Não sou negativo, né, mas a questão de dificuldade mesmo. Porque assim, o idioma foi uma barreira, mas que outras, né, outras barreiras? Porque, por exemplo, você aprender isso tudo de uma vezada só e ir aprendendo, querendo ou não, isso também é uma dificuldade, não vou dizer que é um ponto negativo, mas você tem que se desprender e mergulhar, né? Exatamente. Essa quantidade de coisas que eu estou aprendendo ao mesmo tempo, no fim acaba sendo, benéfico pra mim. Mas sim, é um processo um pouco doloroso, desgastante. No começo, como eu disse, eu cheguei, meu inglês estava bem ruim. Então, eu corri pra tentar melhorar isso. O que eu fiz? Eu me matriculei em uma escola de inglês. Então, eu trabalhava o dia inteiro e ia pra escola de inglês, aprender inglês à noite. Só que, assim, inglês não é algo que eu acho fácil, que eu sempre achei legal, que eu me divertia aprendendo inglês. Pra mim era sofrido, porque, inglês, meu Deus, que nervoso. Não gostava, sofria, enfim. Fora isso,
nisso, eu acho que o inglês ainda foi o que foi difícil. A comunicação é a base de tudo. Então, quando você não consegue se comunicar no idioma local, você passa a ter dificuldades em outras coisas, como criar relacionamentos aqui, criar amizades aqui, criar relacionamentos com pessoas do seu trabalho, porque assim, se você não consegue se comunicar, como é que você vai criar qualquer tipo de relacionamento? Você acaba ficando sozinha. Então, algo que eu senti muito aqui no começo, eu senti bastante solidão. Eu me sentia super sozinha porque meus amigos estavam todos no Brasil, minha família estava toda no Brasil, as pessoas aqui eram novas, né? A empresa que eu tô tem muito brasileiro, mas é óbvio que você não chega e faz seus melhores amigos brasileiros de cara, né? Não é assim que acontece uma amizade. E eu não conseguia me relacionar com outras pessoas daqui, né? Assim, às vezes as pessoas vinham falar comigo e eu respondia da maneira que eu conseguia, né? Então, muitas vezes eu acabava soando mal educada ou meio fria porque eu dava respostas curtas, porque meu vocabulário era pequeno e meu inglês era ruim. Então, assim, eu acabava respondendo da forma que eu conseguia. E as pessoas olhavam e falavam, essa pessoa é meio mal educada, né? Talvez. Meio rude. Exatamente, essa palavra aqui, né? Então, assim, uma diquinha pra quem tá ouvindo a gente, tenha paciência e a cabeça no lugar, que as coisas vão se ajeitando, né? Exatamente. Por exemplo, igual você tá falando, tem a solidão, tem a barreira do idioma, da cultura, de uma infinidade de coisas que se você não tiver a cabeça no lugar num primeiro momento, você dá uma piradinha e aí você pode acabar voltando, não adaptar, né? Isso também vale, eu acho que pra quem tá no Brasil e tá trabalhando numa empresa que, por exemplo, tem funcionários de outras nacionalidades, né? Ter a cabeça aberta pra também ter paciência com essas pessoas, né? Hoje eu tô trabalhando numa empresa que tem pessoas de, sei lá, pelo menos uns 10 países diferentes e idiomas diferentes. Então, nem todo mundo sabe português 100%, sabe? Muitos estão aprendendo agora. Então, você tem que também ter uma certa paciência. Tem empatia, né? Exatamente, esse é o ponto. A empresa aqui, onde eu trabalho, tem um ambiente bastante diverso no quesito de nacionalidade, então acho que muita gente é mais paciente por conta da empatia. Elas sabem como é difícil chegar aqui e não saber inglês, não conseguir se relacionar. Existe um esforço da outra parte também para entender o que eu tô falando dentro da empresa. Fora da empresa, a coisa muda um pouco, mas a Austrália ainda, ou Sydney pelo menos, é uma cidade muito diversa em relação a isso, então é mais comum você encontrar pessoas que sentem isso e acabam te ajudando. Em contrapartida, assim, à medida que o meu inglês foi melhorando, eu fui me tornando mais capaz de criar relacionamentos, de fazer amizades, de me incluir num círculo que não fosse somente de brasileiros. Então, assim, hoje minhas melhores amigas da Austrália, eu tenho uma melhor amiga brasileira e, assim, as outras são da Coreia, do Canadá. Não são pessoas que falam o mesmo idioma que eu, o que é muito legal. Então, assim, eu fui capaz de melhorar e fui capaz de criar vínculo com pessoas que não eram brasileiras. E pra integração em outro país, que não, você tem que fugir um pouco do seu país, né? É bem complicado, porque no começo eu ficava muito presa. Eu achava que eu tava perdendo a vida da minha família, dos meus amigos. Então eu ficava querendo, né, participar e estar perto. Sofria por não estar perto. Eu quase voltei pro Brasil, assim, tava sofrendo bastante. E aí um dia um amigo meu, o Pedro, brasileiro, ele falou, vem cá, vamos tomar um café. Aí ele foi comigo, tomou um café e falou, olha só, uma coisa que funcionou pra mim foi me desconectar do Brasil. É um pouco doloroso? Sim, mas isso vai te ajudar a criar algo novo aqui, uma vida nova na Austrália. Se você ficar presa ao Brasil, você não vai conseguir seguir em frente aqui. Boa dica, hein? Boa dica. Não, excelente. Eu fiz isso e doeu. Doeu, mas me ajudou bastante. Claro que teve gente que não entendeu, porque eu tive que realmente ser muito menos participativa na vida do Brasil. Então teve gente que me falou, você está seguindo em frente na Austrália como se você não tivesse um passado. Cara, meu passado é o que eu sou, né? Toda a experiência que eu tive durante a vida inteira. Então, óbvio que não. Eu só diminuí o nível do contato que eu mantinha pra poder seguir uma vida nova aqui. Porque não dá. E isso também pode ser temporário, né? Exatamente. É temporário, sabe? E a gente nunca esquece das pessoas que a gente ama, que estão no Brasil, que nossa família e nossos amigos. O ponto é que às vezes é necessário fazer isso, né? Desmamar. Pra doer menos também. Exatamente. Funcionou bem. Foi então que eu consegui parar de pensar, ou pensar menos em voltar pro Brasil. Foi uma dica muito valiosa que, sim, fez a diferença na minha adaptação aqui. Legal. Mas em relação a trabalho, assim, o que você sente que é mais diferente no teu dia a dia, assim, na relação com a equipe? Claro que também envolvem, né, diferenças culturais. Então, no Brasil as pessoas são mais próximas e na Austrália
falha não são, mas assim, eu digo mais em relação a trabalho em geral, como os processos são levados, essa coisa de jeitinho brasileiro, realmente, não, só existe no Brasil, isso aqui não tem, sabe? Como é que é isso? Cara, eu posso dizer que não é tão diferente o processo do trabalho. A gente trabalha com Scrum, e assim, eu trabalhava com Scrum em outras empresas e, honestamente, eu não senti tanta diferença assim no processo de trabalho em si. Eu acho que isso pode variar de empresa para empresa. Aqui hoje a gente tem toda a cultura ágil, né, como a gente tá falando de Scrum, a gente encoraja os desenvolvedores a aprender tanto back-end quanto front-end e ferramentas de sysadmin. E eu acho que isso também tem no Brasil. Eu sentia isso na minha empresa anterior e na anterior. Teve empresa que eu não senti, então eu acho que isso variava de acordo com a empresa mesmo. A cultura da empresa está mais relacionada à cultura da empresa do que à cultura do país. O que muda aqui não é em relação ao processo, é em relação à forma com que eles enxergam a vida profissional. Aqui na Austrália, eles enxergam a vida profissional só como um pedacinho da vida deles. Eles valorizam muito a qualidade de vida. Posso dizer que no começo eu tive dificuldade de me adaptar, por exemplo, ao horário de trabalho. Tipo, no Brasil eu estava acostumada a trabalhar até mais tarde. Sei lá, até 7, 8, 9 horas da noite, com muita frequência. E aqui, gente, depois das 5h30, 6 horas, só dá o feno voando, sabe? Para o oeste, no escritório. Não tem ninguém. Tipo eu agora aqui no trabalho, gravando, só tem feno e eu. Gente, não tem ninguém. Todo mundo dá horário, todo mundo vai embora pra casa. E assim, trabalho é só trabalho. Tipo, não faz parte da sua vida, pessoal. Um pedaço da vida. Exato. Inteira, né? Não é a primeira pergunta, né? O que você faz? Exatamente. Eu sou engenheira não sei aonde, né? Na verdade, não. Eu sou namorada do Luan, filha da Ângela, tenho gatos 1000, então, assim, é verdade. Nós brasileiros temos essa cultura de valorizar bastante o trabalho. Eu acho que eu valorizava bastante. Talvez não sejam os brasileiros, talvez sejam mais os paulistas, né? Talvez. Não. Eu não sei. Eu tô falando por mim, eu acho. Não, eu tô falando por ser mineira. Eu acho que aqui, assim, pelo menos aqui em Minas, as pessoas às vezes perguntam, por exemplo, você é mãe, vê que eu tô grávida e tudo mais e tal. Mas você trabalha fora? Você faz o quê? Assim, no caso, como eu trabalho fora, eu fiquei um tempo desempregada. Aí quando eu falei que eu tava desempregada, as pessoas me olhavam meio torto, sabe? Tipo assim, você não faz nada e tal. Talvez seja questão do Sudeste. Por favor, ouvintes, o que vocês acham aí de todo o Brasil? Essa coisa, primeiro vem o seu diploma, ou como diz aí o presidente eleito, a pessoa tem tara por diploma ou não? Eu acho que quem mora no litoral é que se preocupa mais com a qualidade de vida, talvez. Talvez. Sydney é litoral. Sim. Eu comentei isso com uma amiga minha, ela é canadense. E ela tem a mesma impressão. Acontece que no Canadá, ela tava comentando que as pessoas, tipo, esperam que você chegue super cedo e fique até tarde no trabalho. E mesmo que, tipo, sei lá, empresas como empresas de tech, que supostamente tem um horário flexível, sabe aquelas entrelinhas, aquela coisa que não é dito, mas é esperado que você chegue antes do seu chefe e vá embora depois dele. Eu tava falando com a Carla, o nome dela é Carla, sobre isso, e ela tem essa impressão da Austrália, que as pessoas aqui valorizam bastante a qualidade de vida. Então, eu não sei, eu fiquei com a impressão, acho que é comum para pessoas que chegam aqui ter essa impressão. Que bom, assim, pelo menos em Sydney, não sabemos se também é local ou se é nacional, mas que bom que você tem essa boa impressão, assim, é um ponto positivo, né? Apesar da solidão, de tanta coisa, fica essa coisa boa. Mas assim, a Ares mora muito bem, tá? Sigam ela no Instagram, que ela tem uma bela de uma vista. Vamos deixar os contatinhos dela no post, aí vocês olham lá. Isso, sigam ela e morra de inveja, tá? Tem alguém, aí eu não vou falar quem que estava com inveja um tempo atrás. Aí. Onde estou, meu bem? Vamos pra pergunta que interessa. Nós perguntamos aqui muita Quanto coisa. você ganha? Não, Eu queria saber, assim, agora da parte do processo seletivo em si. O que a pessoa precisa para ela montar o currículo dela, ou dicas pro processo seletivo. Vamos falar agora do processo seletivo do início, né? Você vai lá, se aplica para uma vaga, mas como é que é essa aplicação para essa vaga? Não, eu acho que a primeira coisa é, como é que eu sei que existe uma vaga? Isso, melhor. Porque assim, né, pensa assim, eu sou a Joana, estou lá no interior de Minas, comendo pão de queijo e ouvindo esse podcast pensando, meu Deus,
Queria estar lá em Sydney, como é que eu faço? Gente, a pessoa já aprendeu um nó pra usar. Eu tô estudando pra tirar minha certificação de mineira. Exatamente isso. Nó. Como é que eu faço? Eu estou trabalhando com mineiro falando isso. Ah, tá explicado. Eu diria que, assim, você, a Joana, tá procurando um emprego na Austrália, ativamente ir até o LinkedIn e procurar empresas da Austrália mesmo e segui-las, porque elas postam vagas um monte. E eu procuraria pessoas que já trabalham na Austrália, porque elas, normalmente, a maioria delas deve ter o visto de trabalho, então se elas têm visto de trabalho, elas têm uma empresa que tá disposta a dar o visto para outras pessoas. Então, eu procuraria essas pessoas. Ah, você diz que tem estrangeiros, né? Sim, exatamente. Porque não é toda empresa que aceita aplicar para um visto de trabalho para pessoas de outros países. É um processo simples, é um processo longo e caro para a empresa. Então, assim, eu procuraria brasileiros que estão fora do país, olharia para as empresas que estão trabalhando e seguiria essas empresas. As empresas estão sempre postando vaga. E se eu tenho muita vontade de procurar essas pessoas também de forma ativa no privado e falar, olha, eu tenho interesse. Você faria uma recomendação? Como é que funciona? Recomendação sempre ajuda, é fato. Não tem jeito. Tipo, você já tá um passo à frente de outros candidatos se você tiver uma recomendação. O começo funciona assim. Você vai atrás de forma ativa. Porque, Joana, larga esse pão de queijo que nada cai do céu. Joana. Exatamente. Joana, vai atrás. No meu caso foi um pouco coincidência. Você tá falando aí da Austrália, mas eu tava conversando com alguns amigos meus, assim, eu não falei que o assunto, porque eu e a Jess, a gente tem um contratinho entre a gente que a gente não conta, geralmente, explicitamente qual que serão os próximos episódios, os próximos temas. Mas aí eu tava conversando, perguntando pro pessoal, porque não era só a Austrália, eu conheço gente que também foi pra Alemanha, conheço gente que foi pra Dublin, na Irlanda, Canadá ainda não conheço, mas eu já ouvi falar, então, gente... Eu conheço um que tá no Canadá. Eu conheço dois, na verdade. Pois é, então a Ares está falando da Austrália, mas assim, existem outros países também que vocês podem estar olhando e, como a Ares falou, LinkedIn é um ponto bom para você começar a focar. Pro Canadá tem bastante programas até de empresas no Brasil que fazem eventos que você pode se candidatar e de uma forma mais rápida. Em vez de fazer esse processo seletivo como a Ares fez à distância, a pessoa vem do Canadá para uma feira e você é entrevistado aqui no Brasil, né? Faz desafios e coisas assim, e já pode sair da feira empregado. Aí é só o processo de fazer só o visto, né? Já me falaram que visto de trabalho, meio que eles têm que provar que não tem profissional com as mesmas skills que aí eles têm que buscar fora. Não sei como é que é, se é exatamente assim. Sim, existe uma regra, na verdade, você não tem que provar que você não encontrou profissional, mas você tem que, por exemplo, abrir uma vaga e deixar aberta essa vaga por 1 ou 2 meses em 2 sites específicos do governo. Então, se você não conseguiu contratar através dessas vagas abertas, é que você pode, então, contratar alguém de outro país. Então, existe sim essa regrinha, tanto que tem algumas pessoas na fila para pegar o visto, tal, porque a gente quer trabalhar com essas pessoas, mas é necessário que a empresa abra a vaga antes, espere um tempo, e não conseguindo contratar alguém da Austrália, eles podem, então, contratar alguém de outro país. Então, por isso que o processo é um pouco longo, mais um motivo do que você tá falando aí, para as Sim. pessoas terem um pouquinho de paciência. É um processo bem longo, mas, por exemplo, enquanto você está no Brasil trabalhando, você está ganhando em dólar, recebendo. Tem um lado bom aí. Está no Brasil e está ganhando em dólar, recebendo diretamente no Brasil. E pagando real. Gente, realmente é outra vida, assim. Dá até pra comer filé mignon, Joana. Dá. Joana. Sério, se tiver alguma Joana comendo pão de queijo ouvindo esse podcast, por favor, manda mensagem. Manda mensagem pra gente. E assim, vai comer pão de queijo lá na casa do pão de queijo, porque, gente, o pão de queijo é caro. Mas aqui, a gente falou de buscar essa vaga. Agora, como que a gente monta o currículo pra aplicar essa vaga? Primeiro, ele tem que ser em inglês, né? Pra começo de conversa. Ele tem que ser no idioma local. Não tem jeito, tem que ser em inglês. Como eu monto meu currículo, na verdade, eu monto ele de forma muito, mas muito simples, preto e branco, sem foto, sem nada, tipo, sem firula, assim, só com conteúdo. E normalmente o que eu faço? Estou aplicando para uma vaga em Sydney e o foco da empresa é PHP. Então eu vou colocar todas as experiências que eu acho que foram legais e relevantes e podem ser consideradas durante o processo. Minha experiência com front-end, eu tenho bastante, mas se não é o que a empresa está procurando, assim, um adendo, você pode adicionar
mencionar, mas eu acho que vale mais você focar no conteúdo de coisas legais que você fez com o PHP. Isso vale para qualquer linguagem, claro. Então, assim, eu acho que vale focar na empresa. Então, você pesquisa sobre a empresa, vê com que eles trabalham e dá uma montadinha aí de acordo com o que eles estão pedindo, né? Tente usar as palavras-chave que eles estão usando na descrição da vaga, isso também pode ajudar. Usar realmente termos técnicos que eles estão usando ali durante sua descrição de feitos durante a sua carreira. Acho que vale a pena e eu acho que eles sim olham para isso, né, no seu CV. Porque tem que pensar que essa é a primeira peneira, né? Exatamente. E você tem que se vender. E muitas vezes colocar trabalhos que vocês fazem, não necessariamente na área de desenvolvimento, por exemplo, pode programar. É uma coisa legal. Eu acho que vale a pena colocar no currículo que vocês fazem isso, porque é um trabalho muito legal e tem a ver com tecnologia, está totalmente relacionado com tecnologia. O trabalho que eu fazia de comunidade no Brasil... Já tá, né, no nosso currículo. Você acha que eu estou trabalhando aqui como? Já recebi convites, eu acho que foi por causa disso, convites pra trabalhar em outra empresa. Gente, ajuda. Não, e assim, podcast não é uma coisa tão simples, mas você pode ter um blog, você bota tutoriais, você pode participar de fórum, você pode participar de eventos da comunidade, como a Ares, né? Participou de vários. Então, tudo isso é um trampolim. Sim, eles olham pra isso. Sim, palestrar, fazer meetups, montar um grupinho de pessoas igual... Não, o PHP Women não é um grupinho, mas você pode começar um grupo menor e depois ir aumentando esse grupo, e quando você vê, você já tá fazendo network, tá fazendo contato e já tá recebendo convite pra atuar. Networking é super importante, né? Exatamente. E mesmo que seu grupo não cresça, não seja um grupo grande, é o tipo de coisa que é valorizado. Se você criar um grupo de estudos, de testes unitários, isso é o tipo de coisa que o recrutador vai olhar e falar, isso é legal, porque você demonstra iniciativa, tipo, atitude, você tá querendo fazer algo legal com outras pessoas, né? Então é um trabalho em time. É tipo, na sua empresa, monta um coding dojo, sabe? Exatamente. Porque, assim, uma das coisas que a Ares ainda não falou, mas provavelmente já vai falar, que é a questão, né? Na verdade, ela até falou um pouco ali de integração, né, contínua, mas TDD, integração contínua, toda essa parte é super, super solicitado para trabalho no exterior. Assim, várias vagas se pede isso. Então, porque o pessoal tá trabalhando com ágil, então ágil você precisa desses skills. Então, mesmo que você não trabalhe na sua empresa, tenta estudar isso de outra forma. Porque você vai precisar. E disso eu entendo. E o LinkedIn também, né? Manter o LinkedIn atualizado. Manter o LinkedIn atualizado é super importante. As vagas não caem do céu, mas se você mantém o seu LinkedIn atualizado e você tem uma carreira não tão curta, ou você tem palavras-chave muito legais no seu LinkedIn. E se você tem um bom networking, né? Exatamente. Os recrutadores chegarão até vocês. Eu recebi muita vaga da Alemanha, por exemplo. Teve um ano aí que eu não sei quantas vagas eu recebi da Alemanha. A Alemanha tem muito PHP também. Tem muito PHP, tem muita empresa, eles querem importar mão de obra, então tá aí a dica. A Alemanha é um lugar também muito legal para ir morar, e tem muita empresa procurando. Mas é muito legal, as pessoas que eu conheço que estão trabalhando lá gostam muito. Então vale a pena dar uma olhadinha pra Alemanha também. Portugal agora também tá importando muita gente. Tem muito brasileiro indo pra Portugal. O bom de Portugal é a barreira do idioma, que ela é bem menor, né? É óbvio que tem as diferenças culturais e tudo mais. Tem. Eu tô trabalhando com português, tem sim. Não tem. Não, dentro do país mesmo, eu e a Jessie, às vezes a gente conversa alguma coisa, eu falo uma palavra pra ela fala uma palavra pra mim, que a gente desconhece quando a gente vai ver alguma coisa cultural. A gente acha que não é regional, mas aí depois a gente vê que é regional, alguma coisa. Por exemplo, vou falar pra vocês que a canjiquinha mineira a Jessie não conhecia, apesar de que ela ainda não conhece, porque eu acabei não fazendo pra ela, porque ela veio no calor. Mas é uma coisa que ela não conhecia. Eu mostrei foto pra ela, falei, assim, assada. Falei assim, eu conheço isso aqui de outro jeito, de outra forma e tudo mais. Tá, a gente falou que o currículo tem que estar no idioma, bem sucinto, claro. Pode ter uma formatação legal, tudo mais, mas não precisa ser aquela coisa cheia de coisas, né? O mais minimalista possível, melhor. E aí, você falou que aplicou pra vaga e você tinha as skills, mas você tinha todas as skills que estavam pedindo, ou você foi na cara e na coragem e falou assim, eu tenho parte das
skills e vou mergulhar nessa. Esse é o ponto. Não, eu não, eu não tinha todas as skills, definitivamente não tinha. Fui na cara e coragem e apliquei. Isso é super importante, isso que você falou. Faz diferença, assim, você deveria, principalmente as meninas. Meninas, apliquem, mesmo que vocês não se encaixem em todas as skills. Um dado interessante do Google. Os homens se candidatam quando pelo menos 60% das skills batem com o que eles sabem. Enquanto isso, mulheres só se candidatam quando tem no mínimo 90%. Exatamente. Isso acontece muito. Teve uma época que eu tava tentando recomendar gente pra empresa aqui. Aí eu fiz um post. Pessoas, estamos contratando desenvolvedores. Recebi um monte de currículo de meninos. Tipo, não sei quantos, mais de 20. E meninos, assim, que não tinham mais de um ano de experiência. Tinham conhecimentos, assim, mínimos do que estava descrito na vaga. Não tinham match com a vaga. Enquanto meninas, eu tive que, ativamente, eu fiquei tentando muito convencer meninas a aplicarem pra vaga. Foi muito difícil conseguir mais de uma menina pra aplicar pra vaga, porque ela sempre achava, ou eu não tenho skill, ou eu não tenho inglês, ou eu não sou capaz. Eu vi isso muito de perto e eu fiquei não é que isso é verdade, né? Esse dado do Google é muito verdade, porque eu vi isso muito de perto e eu queria muito trabalhar com mais meninas então eu estava fazendo um esforço extra pra indicar meninas. Não, e assim, não é só meninas qualificadas, né? A gente não tá falando de qualquer menina. Eu olhava pro currículo da menina e falava, por que ela não quer? Por que ela está dizendo isso, que não tem skill? Tinha vários currículos legais, as meninas boas, sabe? Com experiência, com muito conhecimento. Eu olhava e falava, gente, é mesmo verdade, as meninas super capacitadas simplesmente não se sentiam confortáveis em aplicar porque não tinham match com mais de X%. Então, uma dica que você tá falando aí do processo seletivo é a pessoa pelo menos mostrar que ela tem proatividade. Ela não precisa ter todas as skills. Por exemplo, uma coisa que pra mim é uma dificuldade se eu for trabalhar com PHP, mas eu pelo menos sei lógica de programação. Então, pra eu aprender PHP é muito mais fácil de uma pessoa, independente de gênero e tal, que ela não sabe nada, ela tá entrando no mercado agora. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Mas aí nesse caso também é interessante de saber como é que a empresa, se ela quer um especialista, por exemplo, em PHP, e você não tem muita experiência em PHP, também talvez não adiante você se inscrever pra uma vaga dessa, né? Não, mas eu acho que deve. Que eu acho que deve se inscrever. Mesmo assim, nós mulheres, a gente tem muito mais medo do não do que os homens. A gente tem que ir àquela máxima. Gente, o não já tá garantido. Tem que ter aquela bravura, coragem. Então, o não já é garantido. Você não vai se queimar se você botar um currículo lá que não está tão rico. Não vai te chamar pra entrevista, mas ela não quer dizer que ela nunca vai te chamar pra entrevista. Às vezes você vai lá daqui a 6 meses, daqui a 1 ano mais ou menos, estudou bastante, se aplica de novo pra vaga ou pra uma outra vaga que seja similar àquela e vai. Tenta 1, 2, 3. Tem empresa que fala que tem gente que só consegue ir pra entrevista, só consegue ser contratada lá pela 4ª ou 5ª vez. Eu concordo. Eu, inclusive, conheci um brasileiro e ele aplicou para uma vaga aqui na Austrália e ele é desenvolvedor Java há 1000 anos, né? Dinossauro do Java, sei lá. E ele aplicou para uma vaga PHP aqui na Austrália. E assim, ele chegou muito, mas muito perto de conseguir um emprego. Ou seja, eu acho que sim, é possível quando você, no seu exemplo, você sabe .NET, mas não sabe PHP, a vaga PHP. Eu acho que é válido. De repente, se você tem a atitude que a empresa está esperando, né? A iniciativa, a positividade, e você faz um teste, e eles acreditam que é possível que você aprenda PHP em X tempo, né? Num tempo aceitável pela empresa, eles vão te contratar, sabe? Eu acho que sempre é válido também aplicar para outras vagas que não sejam da sua linguagem principal. Eu acho que esse menino é um exemplo de que, sim, ele não conseguiu o emprego e não foi por conta de skill técnico ou de salário ou de outra coisa, ele não conseguiu o emprego por outros motivos. Eu acho que é totalmente impossível de você conseguir. Isso vale pro Brasil também. Isso vale para qualquer vaga de dev. Se você está procurando algo e está aberto a mudar de linguagem e a empresa sente isso de você também, que não adianta você falar, sou desenvolvedora PHP, não quero aprender Java de jeito nenhum, mas aí vou lá e aplico para vaga de Java. Não vai acontecer, não vai rolar. Mas se eu sei PHP e aplico para uma vaga de Java e demonstro muito interesse e demonstro algum conhecimento mínimo e consigo fazer o teste, é totalmente possível de conseguir um emprego. E depois tem as entrevistas, né? Tem as entrevistas. E quais são as diquinhas, assim, que você dá, por exemplo? Eu não tenho meu inglês muito bom, e aí, o que eu faço? Procura um professor de inglês para dar uma estudada aí um tempo antes, uns
sei lá, 3 dias antes? Olha, tem gente que faz isso, que sim, procura um professor de inglês. Eu acho que tudo é válido se você for se sentir mais confortável com o idioma. Eu não tive, assim, tanto tempo pra me preparar. Foi meio que uma correria, uma coisa meio doida. Onde eu quis me preparar? Eu sabia que eu era ruim no inglês, mas não ia dar tempo de melhorar em 3 dias. Impossível. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhadinha pra coisas que eu achei que poderiam ser pedidas da área técnica, né? Dei uma revisada nos meus conhecimentos e no que eu acho que empresas podem pedir. Revisei meu currículo, me programei pra falar sobre ele, sobre coisas que eu achava relevante pra empresa em inglês. Então, assim, eu meio que pratiquei falar sobre mim, sobre a minha experiência em inglês. Assim, foi o que eu consegui fazer. Melhorar o inglês em 3 dias, eu não acho que pra mim seria possível. Seria praticamente um milagre. Então, eu foquei mais em estudar a parte técnica e estudar o meu próprio currículo, a minha própria experiência, pra poder falar com clareza sobre ele. Pode acontecer de você, na hora, esquecer alguma coisa, mas se você se preparar um pouco antes, fica mais fácil, com certeza, né? De falar sobre si, sobre o que você já fez, sobre o que você já fez de legal. Pra mim, isso ajudou bastante. Eu acho que é focar no que você tem de forte. Não tentar melhorar algo que você não vai conseguir melhorar em pouquíssimo tempo. Excelente dica essa. Assim, a gente não tá dizendo que vocês não podem estudar inglês nem nada. Só que o que vocês não estão tão bem assim, não adianta focar nele em 1 semana, 3 dias, que não vai resolver. Foque naquilo que realmente você é bom, mete as caras, estuda, treina, aí faz uma coisa meio de treinamento também ao determinadas palavras, por exemplo. A gente fala aqui no Brasil SQL, a gente fala HTML, XML, e lá fora pegar um pouquinho como que é falado lá fora para entender essas coisas na hora que estiver entrevistando. Então, palavras técnicas é bom você pelo menos saber. Mesmo que você não pronuncie na forma correta do inglês, eles vão entender se eu mandar um SQL. Eu acho que eles entendem. Então, se eu errar um pouquinho no sotaque, eu acho que não é isso que tiraria a minha vaga, por exemplo. O negócio é você se comunicar, né? Dar um jeito de comunicar, tentar falar o mais próximo. Exato. Tinha muita coisa que eu não conseguia falar, eu mudava, tentava falar de outro jeito, se eles não estavam entendendo durante o meu processo. Falava de um jeito, eles não entendiam, falava de outro, e eu ia tentando. Teve alguns momentos que eu não encontrei a palavra, e o recrutador, ela sabe que você não é uma pessoa que tem o inglês como idioma nativo. Então ele vai se esforçar pra te entender. Ele não tá lá pra reprovar você no processo. Ele quer que você passe e você quer passar. Então, assim, é uma troca. É uma mentalidade muito diferente do que você tá falando, né? Eles querem ajudar, eles querem promover a sua ida pra lá. A gente tem a sensação aqui no Brasil diferente. A gente tem a sensação que eles querem reprovar a gente. É muito interessante essa mudança de mentalidade. Exato. E é diferente essa maneira de pensar, porque eles querem te contratar. Olha o tamanho do esforço. Eles estão indo pra outro país, do outro lado do mundo, pra trazer você pra cá. Então, eles, sim, querem te contratar. Se você tá falando com algum recrutador daqui, é porque ele tem interesse, sim, em você. Então, na hora do seu processo, de forma alguma passa pela cabeça da pessoa que está se entrevistando em te reprovar. Do mesmo jeito que a gente tem que se esforçar e tentar falar a mesma coisa de formas diferentes, eles se esforçam para fazer a pergunta de maneiras diferentes ao ponto que você entenda o que eles estão pedindo de você, né? Eu não entendia muito isso também quando eu apliquei para a vaga. Eu confesso que eu estava bastante nervosa, eu não tinha essa mentalidade. E com o tempo, isso mudou. Aprender isso antes de ir pra entrevista ajuda. E assim, mesmo que você não passe no processo seletivo, eu acho que é uma experiência. Isso vale pra qualquer vaga, não só no exterior, né? Provavelmente você não vai passar na primeira, tipo, a área, eu acho que é um caso bem, assim, fora da curva. Foi chamado em 1 semana, passou e, né, mas tem muita gente que tenta várias vagas, sei lá, tem muita vaga. Você fica lá no LinkedIn, procura tudo que tiver easy apply, você vai botando, porque daí não precisa enviar currículo. Mas é verdade, isso apply. Um menino que eu falei da Alemanha, que eu conheço, ele ficou 1 ano tentando conseguir um emprego na Alemanha. Assim, ele aplicou para todas as vagas que ele viu. Aplicou para todas e participou de todas. Então, à medida que ele foi fazendo diferentes entrevistas, ele foi criando experiência em participar de entrevistas. Ele criou skills. Criou skills e não deixa de ser, porque ele sabia mais ou menos como o recrutador ia se comportar e como ele deveria responder a pergunta. Então, assim, ele criou uma experiência e depois de 1 ano aí tentando, ele conseguiu um emprego e foi embora para a Alemanha, conforme o planejado dele.
falou, vou tentar até conseguir. E funcionou. Que bom que ele não desistiu, que ele foi firme e a gente tá aqui torcendo pra você que tá ouvindo a gente, que você se sinta estimulada a aplicar a vaga. Não foi dessa vez, vai ser da próxima. Se não foi da próxima, vai ser da outra. E vai tentando, vai melhorando suas skills, que uma hora você consegue. Então, foco no seu objetivo. E assim, pra gente fechar aqui, passei no processo seletivo e agora? Eu fico sentada aqui na minha cadeirinha, esperando, comendo pão de queijo, sou Joana. E aí? Na verdade, como eu tinha essa questão de inglês, aí eu fui fazer aula particular de inglês, porque eu queria não estar tão ruim quando chegasse aqui. Corri atrás de inglês. Vou fazer uma recomendação. A Ellen, que edita o nosso podcast, ela é professora de inglês à distância. Ela faz. Olha só. Ela faz pelo Skype. Então, gente, depois vocês veem nos contatinhos aqui que tem o contato dela. Se vocês quiserem fazer à distância, ela faz. Tava precisando de uma professora de inglês mesmo. Que bom que você passou o contato dela. Aí, ó. Se você tem alguma dificuldade em qualquer coisa, no meu caso foi inglês, mas se você tiver outras dificuldades, ou que sejam técnicas ou qualquer outra, procure. Você vai ter um tempo, né, durante o processo de visto, você vai ter um tempo aí pra trabalhar nelas e melhorar nelas. No alemão, no espanhol, ou mesmo se você achar que você tá um pouco... A empresa trabalha muito com PHP, você pode dar uma revisadinha no PHP se você não se sentir confortável, por exemplo, no caso do menino de Java, ele teria que sim, durante esse período aí, se esforçar bastante, estudar PHP e chegar aqui melhor. Acho que vale a pena se esforçar onde você achar que você tem menos skills. Eu acho que esse é o momento onde você trabalha os seus skills mais fracos, depois que você passou na entrevista. Acho que é isso, e tentar se envolver com pessoas da empresa. Quando você começar a trabalhar remotamente, tentar se envolver bastante com pessoas da empresa pra não chegar tão perdido quando chegar a hora de começar a trabalhar. Se sentir um alien, né? Sentir que você não faz parte daquele planeta, daquele universo todo. Se envolver com pessoas do seu trabalho, mesmo remotamente. Poxa, pra mim falar inglês, remotamente só escrevendo, nossa, muito mais fácil. Escrevia um monte de inglês, mas não era a mesma coisa que eu estivesse falando. E uma outra dica que você deu aqui ao longo do programa, tentar desconectar do Brasil um tempo, temporariamente. É óbvio que família é difícil você conseguir fazer isso, mas até pra você começar a pensar naquele idioma e ir trabalhando isso e não ficar tão vinculado emocionalmente ao país de origem, senão você não consegue, né? Seguir em frente, não consegue ir, né? Não consegue, você vai querer voltar pra casa. Vai querer voltar pra casa cedinho. Então, depois que você passou na entrevista, que chegou no país, você tem uma grande oportunidade em mãos de carreira. Eu acho que vale a pena fazer esse esforço, se desconectar um pouquinho e se esforçar mais aqui para criar sua nova vida no novo país. Então é isso, né? As pessoas vão ter dúvidas, a gente também vai ter mais dúvidas com essas coisas. Então, assim, nos nossos posts, tanto lá no Mundo Podcast quanto no nosso site Pode Programar, comentem, deixem algumas informações para as pessoas, para elas entrarem no nosso post e falar assim: eu quero entrar, eu quero isso. Aí a pessoa fala assim: eu tenho um site que tem vagas. Contribuam para esse post, ele ter o máximo de informação para incentivar mais pessoas a procurar também fora, ou às vezes procurar também serviço remoto trabalhando no Brasil, igual as meninas falaram, receber em dólar, receber em outra moeda e ir morando aqui, porque é possível isso também. A gente tá falando aqui de morar fora, mas o trabalho remoto também aqui é possível. Imagina, ganhar em dólar com essa economia que tá no Brasil. Pois é, né? Então gostaríamos de agradecer muito a Ares. Teve que acordar às 6 da manhã pra gravar. E a gente teve aí que dar uns rearranjos aqui, mas tudo deu certo. Muitíssimo obrigada mesmo por trazer essas informações, que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra alguém. Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar do podcast de vocês. Sou muito feliz de poder... Doeu não, né? Não doeu. Não doeu não, só Gente, vocês não sabem que essa menina... Eu e a Jess, a gente conversa o tempo inteiro, né? Por mais que a gente não grave sempre, assim, não grave toda semana, mas a Jess tá assim comigo. Ela tá muito nervosa, Eu falei assim, nossa, quando ela perceber, já gravou. Quando ela perceber, já fizemos... É tipo injeção na bunda. Quando você perceber, já foi. Já foi. Bom. Sou tímida, gente.
Quer mandar um beijinho pra alguém? Quer falar um pouco se você faz algum trabalho na web e tudo mais? Eu, além de ser desenvolvedora, como eu disse, eu sou uma das evangelistas do PHP Women. Uma das coisas que me fez crescer, evoluir profissionalmente foi ficar perto da comunidade técnica. Então, PHP Women é uma comunidade voltada para pessoas que querem aprender PHP ou falar de PHP em um ambiente mais seguro e sem ter um ambiente tóxico, sem julgamentos. Então, a gente tem um grupo no Telegram e a gente tem um sitezinho, phpwomen.org.br. Procurem a gente se vocês quiserem falar um pouquinho de PHP, aprender mais, se envolver mais com a comunidade. A gente tá sempre precisando de ajuda, gente. Então é isso. E onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Aris Kataoka no Twitter, Aris Kataoka no Instagram, Ariana Kataoka no LinkedIn. Podem me adicionar se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a mudar pra Austrália, que é onde eu tô, e qualquer dificuldade que vocês estiverem tendo, se vocês já estiverem aqui e quiserem conversar, tô aí, posso conversar. Ou se vocês quiserem só mesmo falar de PHP, tô sempre lá no Telegram do PHP Women. E é isso. Eu e a Aris estamos sempre lá. Nós duas. Estamos sempre lá, falando sobre tudo. É meia-noite, então as duas lá falando, às 3 da manhã. Exatamente. Alguém manda, a gente responde. Ah, é verdade. Eu tô sempre por lá, se quiserem falar comigo e falar com outras meninas, como a Jessie e outras meninas super legais que estão lá. Gente, entrem no nosso grupinho pra conversar. A gente andou participando aí de uns eventos, né, Jessie? Uhum. E a gente queria também mandar um beijo especial para algumas pessoas. Eu tive no Womakers Code, teve um evento aqui em Floripa, agora dia 17 de novembro, um sábado lindo de sol, e as meninas lá no evento. Foi um eventinho pequeno, foi um meetup basicamente, né, então foi bem legal. Um beijo especial pra Catarina, pras Paulas e pra Shame. As Paulas. As Paulas, sim, eram 2 Paulas. Uma grande designer e a outra Paula que é dev. Elas estavam bem envolvidas na organização do evento, e a Fernanda também, que é do GDG, se eu não me engano. Então um beijo pra elas. Também queria mandar um beijo também porque eu participei do DevFest. Na verdade, eu fui lá só mesmo pra participar, não fui palestrar, não fui nada, porque agora eu já estou parada, fechada. Eu não posso ficar estressando, não pode programar, já tá estresse suficiente já. Mas eu encontrei lá com a Mariana, do Cotemig, tinha uma outra amiga com ela e um outro amigo também, que eles me chamaram pra tirar foto, falaram da importância do Pode Programar, que ajuda, que incentiva. Então, assim, gostei demais do abraço dela, queria mandar um beijo pra ela, mandar um beijo pra Alda Rocha, que eu só fui conhecer pessoalmente no DevFest, pra Miguel, pra Paula também, pra Fernanda Bernardo, que já participou aqui do podcast com a gente, ela levou o Help for Papers lá e ela fez um trabalho muito bacana, pra Ciranda da X-Tech, nossa, pra Valéria do GDG, é tanta gente que eu converso lá, e assim, quando elas me perguntaram assim, você ficou um tempo sumida e tudo mais, pra quem não sabe, gente, eu passei por um problema pessoal muito grande, eu dei uma parada e agora eu tô voltando mesmo no fim da gravidez, eu tô indo, começando em eventos, assim, mas eu queria mandar um beijo pra todo mundo, vou dar uma pausa de novo, mas agora é por uma boa causa, vai ser tranquilo. Deixa eu só mandar um beijo pra Ioná também, que tava lá no Makers Code, não podemos esquecer dela. Sim! E ela tá lá no nosso grupo também, né? Gente, eu também não tô lá muito presente no grupo, mas eu estou acompanhando. Não, mas o Rafael tá lá por nós. Meu marido tá lá atuante, firme e forte lá, deu uma ideia maravilhosa. Tá rolando uma discussão lá agora. Tá rolando agora? Sempre tem. Então, a gente tá nas redes sociais, @podeprogramar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nosso site é podeprogramar.com.br. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. A gente ainda não tá no Deezer separado, mas nós estamos lá no Deezer junto com o Mundo Podcast. A gente já fez o cadastro para também estar separado para quem não quer misturar, mas ainda estamos aguardando. A gente tá no iTunes também, então outra coisa. Quem puder, compartilha a gente nas redes sociais, comente nos episódios e dê uma estrelinha lá no iTunes, que tudo isso ajuda a nos ranquear melhor. Isso, a gente acompanha, a gente lê tudo, mas como a nossa vida deu uma bagunçada em
uns meses atrás. A gente tá voltando às coisas. Eu também tô em mudança de emprego, então tá meio confuso aí nessas vidas, mas vai dar tudo certo. A gente lê tudo, a gente conversa entre a gente só não tá conseguindo parar ainda pra responder todo mundo, mas a gente lê, tá? Então, um beijão pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda que a gente vai arrumar um jeito de responder. Nem que seja pra falar assim, ô Ares, vai lá e responde. Vai lá, fulano, e responde. Isso aí. Por favor, trabalho escrito. Então, um beijão e até a próxima. Beijo. Tchau.